Agora olha só o acoplamento que o processo impõe. Aqui dentro dos meus parâmetros, eu estou recebendo o nome do cliente. E esse nome é baseado no CPF do cliente aqui. Ó. Então, olha só, para eu poder fazer a inclusão de um cliente, o meu sistema de reserva não tem o nome dele. O nome dele está lá no sistema de clientes. É no nosso cadastro. Então, na hora que eu vou fazer a criação dessa reserva no meu banco, né, no banco das reservas, eu preciso do nome. Só que na hora de fazer a inclusão, o método que inclui aqui na minha API não recebe o nome. Então como é que eu vou fazer para incluir? Eu sou obrigado a fazer uma chamada desse serviço. Então se eu quiser criar uma reserva em outro lugar, olha a parada que o processo me impõe. Eu sou obrigado a chamar aqui o domain.criar, reserva.criar nova, mas eu sou obrigado a levar todo esse bloco aqui, ó. Eu tenho que fazer a consulta do cliente, depois eu tenho que checar se o cliente é nulo, e depois eu tenho que colocar a inclusão aqui porque eu não tenho o nome do cara. Então o acoplamento nesse caso está me gerando vários outros problemas. Né? E esse não é direto, né? Porque eu consigo criar uma reserva nova. Mas pô, só se eu tiver o nome do cliente. E se eu não tiver? Como que eu obtenho? Né? Então, indiretamente, a minha classe está fazendo fluxo, né? E eu sou obrigado a fazer essa consulta de cliente para poder obter o nome dele. Então é um terceiro, um segundo acoplamento aqui, né, que gera um terceiro problema ainda, que é um problema de processo. Eu consigo reaproveitar a criação de uma nova reserva, mas eu não consigo reaproveitar ela completamente. Só se eu tiver o nome do cliente. E aí, essa mesma modelagem de processo aqui não permite que eu faça essa criação de reservas. Né? São vários detalhes que a gente pega no nosso dia a dia, que às vezes elas não estão exatamente na nossa cara. E é por isso que o acoplamento é um problema. Porque se você não entende que o acoplamento existe, né? Ou melhor, se você não entende o acoplamento, né, você não enxerga que ele existe. E aí se você não enxerga, para você, isso não é um problema. Código desse tipo aqui, ó, como eu disse, tem em todo lugar, tem. Ixi, já perdi a conta das vezes que eu já vi esse tipo de código aqui. Em várias empresas que eu trabalhei. E é normal. Eu mesmo já fiz código desse jeito. É um problema. Só que só vai ser um problema quando você precisar reaproveitar esse código. Quando você precisar testar o código, aí vai ser um problema. É por isso que, inclusive, é interessante você fazer teste de unidade, aprender a testar, porque o teste de unidade é um ótimo detector de acoplamento. Quando você vai fazer o teste e você não consegue, muito provável que é por causa do acoplamento. Acoplamento e coesão são duas coisas que andam junto ali. Falei isso nesse vídeo que eu comentei aí no começo dessa aula. São dois conceitos que quando você não entende, gera um monte de problema, mas você não percebe. E aí o teste deixa tudo isso muito claro. Pô, aqui sua modelagem está ruim. Assim, normalmente a gente tem dificuldade principalmente quem está começando, né, tem dificuldade de identificar que isso é um problema do código. E começa a achar que o problema é o teste. Ah, mas isso aqui é difícil, fazer teste é complicado. Cara, não é tão complicado quanto parece. O problema é que você não tem conhecimentos de base. O teste em si não é tão difícil. É relativamente simples. É claro que tem coisas que você precisa entender, tem coisas que você precisa aprender. Mas isso, eventualmente, você vai aprender. E aí, sei lá, em 6 meses, 1 ano, fazendo todo dia, você vai aprender. Agora, acoplamento, coesão, esse tipo de coisa, modelagem das suas classes, né? Esse tipo de coisa, a gente não se importa tanto em aprender. Porque, de novo, para nós é natural fazer código desse jeito. E não deveria.